Já esteve em uma cidade onde o medo é palpável? Onde as luzes das ruas piscam, mas ninguém conserta? Onde crianças desaparecem e ninguém fala? Eu cresci em um lugar assim, e hoje trago histórias que ninguém nunca teve coragem de contar. Relatos que foram escondidos por anos, até agora. Mas cuidado, o que você vai ouvir não são apenas lendas. São 3 relatos em cidades do interior que podem mudar sua vida. Pronto para descobrir? Coloca o fone de ouvido e deixa rolar. Se tiver coragem. Guapiara era o tipo de cidade onde o tempo parecia engolido pela neblina. As manhãs eram cinzentas, com umidade que grudava na pele como um véu gelado, e as noites tinham um peso diferente. A casa dos meus avós, escondida no final de uma rua de terra batida, cheirava a madeira velha e café queimado, com paredes manchadas de umidade que pareciam respirar segredos. Eu tinha 12 anos quando passei aquela semana lá, mas o que aconteceu no quintal ainda me persegue como um cão raivoso, com dentes afiados e um hálito frio que arrepia minha nuca mesmo agora. A cidade tinha menos de 10.000 almas, todas entrelaçadas por histórias sussurradas e olhares desconfiados. As ruas eram vigiadas por lampiões enferrujados que piscavam como olhos cansados, muitas vezes apagados pela brisa úmida que vinha da mata. Meu avô, homem de poucas palavras, dizia que o interior era um cemitério de histórias não contadas. Na época, achei que fosse só mais uma de suas frases dramáticas para assustar crianças. Até aquela semana. Naquela madrugada, o silêncio era tão denso que dava para ouvir o rangido das tábuas do assoalho, como se a casa estivesse viva. Acordei com passos arrastados no quintal, um som pesado, irregular, que ecoava entre os galinheiros abandonados. Pensei em galinhas ou no vento, mas o ar estava parado e as sombras na janela pareciam se mover sozinhas. Quando abri a cortina, uma silhueta escura, magra como um galho seco, estava parada perto da cerca. Não se mexia, só observava. Os cães da vizinhança enlouqueceram, latiam para o vazio, como se algo invisível os cercasse, arranhando o chão com as patas. Na manhã seguinte, encontrei pegadas lamacentas no quintal, marcas que não correspondiam a nenhum animal ou pessoa. Meu avô as viu e fechou a cara, mas não disse nada. Na noite seguinte, a silhueta apareceu dentro da casa. Eu estava no corredor indo beber água quando vi sua sombra projetada na parede, alta, distorcida, como se algo a puxasse para cima. Corri para o cômodo onde a sombra estava. Nada. Só o cheiro de terra molhada pairando no ar, misturado a algo metálico, como sangue seco. Minha avó, que sempre dormia cedo, estava acordada na cozinha, mexendo uma panela de feijão com movimentos mecânicos. Seus olhos estavam vidrados, como se visse algo além das paredes. Quando perguntei o que havia, ela apenas murmurou: "Não quebre o silêncio, menino." Na terceira noite, ouvi meu nome sendo sussurrado do quintal. A voz era arrastada, como unhas raspando em vidro, e vinha de perto da figueira onde meu avô enterrara seu primeiro cachorro. Meu pai, homem prático, saiu armado com uma lanterna. Esperei na janela, vendo a luz dele varrer o quintal. Ele voltou pálido, tremendo. "Não tem ninguém lá", ele disse, mas a voz continuou, mais perto. Naquela madrugada, encontrei meu avô no alpendre, fumando um cigarro com as mãos trêmulas. "Ela escolhe um da família", ele disse sem me olhar. "Sempre escolhe." Saímos ao amanhecer, deixando para trás a casa, os lampiões piscantes e o cheiro de terra molhada. Meus avós nunca falaram sobre aquilo, mas anos depois, um vizinho me contou que a figura era conhecida na região. Ela escolhe uma pessoa e não desiste.
Anos se passaram, mas ainda hoje, quando o vento uiva à noite, sinto aquele hálito frio na nuca. E às vezes, muito baixo, quase inaudível, meu nome. Eu era repórter de um jornal regional quando recebi a missão de investigar rumores sobre uma estrada abandonada perto de Amargosa, cidade do interior da Bahia. A editoria queria uma matéria sobre lendas locais, mas o que encontrei naquela estrada não era uma lenda. A cidade era pequena, com casas de telhado vermelho e ruas de terra que viravam lama na chuva. Os moradores evitavam falar da estrada. Quando insisti, um velho no bar da praça resmungou: "Ninguém volta de lá depois do pôr do sol." Ignorei o aviso. Afinal, era só uma estrada. Na manhã seguinte, peguei meu carro e segui para o local. A estrada era estreita, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. Quanto mais eu avançava, mais o ar ficava denso, como se respirasse algo vivo. À tarde, encontrei os primeiros sinais estranhos: marcações em árvores, símbolos vermelhos que pareciam sangue seco e um cheiro forte de terra queimada. Fotografei tudo, anotando detalhes no meu caderno. Ao entardecer, decidi voltar. Foi quando ouvi o primeiro grito. Veio de longe, ecoando entre as árvores. Um som humano, mas distorcido, como se algo arrastasse a voz pelo chão. O carro parou abruptamente. A bateria havia morrido. Saí para verificar o motor e vi pegadas no barro. Grandes, profundas, com formatos que não correspondiam a nenhum animal. Elas circulavam o carro como se algo me observasse. A noite caiu rápido. A escuridão engoliu a estrada e os gritos voltaram. Dessa vez mais perto. Corri para dentro do carro e tranquei as portas. Algo bateu no teto, depois no capô. Não havia luzes, não havia sinal de celular. Só o som de respiração pesada do lado de fora. Quando amanheceu, os gritos pararam. O carro ligou como se nada tivesse acontecido. Dirigi de volta à cidade, mas os moradores me olhavam como se eu estivesse marcado. Naquela noite, sonhei com os símbolos nas árvores. Um homem no bar, bêbado, revelou: aquela estrada foi feita sobre um cemitério indígena. Eles nunca quiseram que a gente passasse por lá. Voltei para São Paulo, mas os sonhos continuaram. Até hoje, quando passo por uma estrada escura, sinto aqueles olhos me observando. Há 5 anos, herdei a casa da minha avó em Paraguaçu, cidade esquecida no interior de Minas Gerais. A casa era antiga, com paredes de taipa e um quintal tomado por plantas que ela mesma cultivava. O único objeto que me interessei em levar foi um espelho de corpo inteiro, com moldura dourada e detalhes desgastados. Na primeira noite em São Paulo, coloquei o espelho no quarto. Não notei nada estranho até o 3º dia. Começou com um frio súbito no quarto, mesmo com o ar-condicionado desligado. Depois, vi sombras no reflexo, formas humanoides, rápidas demais para serem reais. Uma madrugada, acordei com um sussurro. Não vinha do corredor, vinha do espelho. Aproximei-me, tentando entender as palavras, e vi meu reflexo sorrir sozinho. Perguntei a um amigo da família sobre o espelho. Ele desconversou, mas depois soltou. Sua avó nunca deixava ninguém olhar naquele espelho à meia-noite. Ignorei o aviso. Até que, uma noite, vi 2 figuras atrás de mim no reflexo. Não estavam lá quando me virei. Naquela semana, comecei a ouvir passos no quarto vazio. Os vizinhos reclamaram de barulhos de móveis sendo arrastados. Mas meu apartamento estava em silêncio. A gota d'água foi quando meu reflexo não me imitou. Ele permaneceu parado, encarando-me com olhos escuros, enquanto eu gritava. Chamei um especialista em fenômenos incomuns, recomendado por um colega. Ele examinou o espelho e disse apenas: "Isso não é um objeto.
É uma porta. Hoje o espelho está trancado no porão. Mas às vezes, quando passo perto, sinto uma mão gelada tocar meu ombro e ouço meu nome sendo chamado de dentro do vidro.